No estudo anterior, nós vimos que o plano da salvação nos mostra que o nosso Pai do céu nos ama e Ele se dispôs a pagar o preço pelos nossos pecados. No programa de hoje, nós vamos entender qual a relação entre a libertação do povo de Israel do Egito e a libertação do pecado que Deus nos oferece. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Nesse programa, nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia através das revistas Esperança, que são produzidas aqui pela TV Novo Tempo, através do nosso departamento de Escola Bíblica. E eu quero te convidar a entrar no nosso site e dar uma olhadinha lá. Olha, você tem ensinos através da revista Esperança que conduzem a Bíblia de vários temas. É sobre emoções, é sobre família, sobre administração financeira, sobre saúde física e além de temas bíblicos. Você tem temas específicos como profecias, descrições de histórias de mulheres influentes no texto bíblico. Nas profecias a gente tem Daniel, Apocalipse. Vale a pena você dar uma passadinha lá e ver qual o tema que você gostaria de aprender, qual o tema que você gostaria de estudar. Nessa temporada, nós estamos estudando a revista Esperança Eu Creio. São princípios cristãos que são importantes para a nossa vida. Estamos no tema número 4. Nós já estudamos no tema número 1, sobre Deus, tema número 2, a criação, tema número 1, a Bíblia, né? Tema número 2, Deus, o tema número 3, a gente viu na semana passada, quarta e quinta, a criação, e agora o tema número 4, o plano da redenção. Princípios que, de alguma forma, vão fazendo com que a gente se situe na razão da nossa existência, do nosso objetivo, do plano por que nós estamos aqui na vida e como nós podemos olhar para o futuro com segurança. Eu tenho certeza que vai valer a pena, você pode pedir a sua agora, nossa equipe está pronta para te atender. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você já pediu a sua? Já recebeu aí na sua casa? Não? Lembrando que você entrando no site, você também pode baixar o PDF se você quiser. novotempo.com/escola bíblica. Ok? Esta semana, começamos ontem, estamos estudando sobre o plano de redenção, plano para salvar. O homem um dia cometeu o pecado, o erro, e aí toda a natureza humana foi modificada. Nós temos os efeitos do pecado, mas o maior efeito é a separação do homem de Deus. Mas Deus tinha um plano para resgatar. Deus tinha um plano para salvar. O Senhor apresentou, o Senhor foi atrás. E ontem nós analisamos uma história bíblica, a história de Abraão e Isaac, que retratava esses planos. Por quê? Ao longo da Bíblia, o Senhor sempre vai dando sinais, mostrando que Ele vai executar o seu plano. E a gente tem isso, são 4 mil anos e o Senhor Jesus Cristo vem à Terra. E a gente estudou o plano apresentado na história de Isaac, de Abraão e Isaac, quando o Senhor pede para Abraão levar o seu único filho como sacrifício. E hoje nós vamos analisar uma outra história que mostra o povo de Deus que vive sobre a opressão de um grande império, na época do Império Egípcio. E agora o Senhor chama um homem, Moisés, para libertar o seu povo. O Senhor vai falando para aqueles governantes daquele país que o Senhor deseja libertar
10 pragas vão caindo, 9 pragas vão caindo até a 10ª praga, porque o Senhor tem esse objetivo para salvar. O Senhor deseja salvar a todos. E um dia, definitivamente, nós seremos libertos do pecado. Lembra? A Bíblia é o livro que vai apresentando histórias com sinais de que os planos de Deus serão executados. Vamos orar, porque nós vamos abrir a Bíblia e vamos estudar juntos essa história. E eu quero te convidar a isso hoje. Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. O Senhor tem objetivos, o Senhor tem planos para a nossa vida. O Senhor nunca fez nada sem revelar. O Senhor sempre vai mostrando. Que a gente tenha sensibilidade agora ao abrirmos o texto bíblico, ao lermos o texto bíblico, ao meditarmos, que a gente seja impressionado por ele e que a gente se volte para Ti. Eu te peço, meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos nossos telespectadores nesse momento. Se há alguém que está triste, desanimado, que chega aqui diante da TV, diante do seu celular, no computador, para assistir esse programa e não consegue vislumbrar a solução, que ele encontre na Tua Palavra a solução. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu quero estudar com você a nossa segunda reflexão do tema número 4, o plano da redenção. Deixa eu dar um pano de fundo aqui para você, um pouquinho, para você se situar. Lembra que toda a história bíblica ela tem um pano de fundo, né? A Bíblia apresenta Deus atuando para salvar o seu povo em diferentes circunstâncias. Esses momentos apontam para a salvação definitiva do pecado que vai acontecer na volta de Jesus. Então, como eu mencionei, ao lermos as histórias, ou ao lermos o que aconteceu com o povo, o que aconteceu com o indivíduo, de alguma forma a gente tem um retrato da nossa vida, porque a Bíblia apresenta a vida como ela é, a nossa vida como ela é, mas ela apresenta a solução futura que o Senhor dará. E eu quero convidar você a estudarmos juntos o que está no livro de Êxodo, e se você tem a sua Bíblia aí, quero destacar aqui 3 capítulos, o capítulo 3, o capítulo 6 e o capítulo 12. Eu quero ler alguns versos para que você se situe nessa história. Tá? Capítulo 3, verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Duas coisas que são importantes para a gente destacar aqui. Quando Deus vê no texto bíblico, né, quando Ele vê, Ele vai agir. Ele vê a aflição do seu povo, Ele vai agir. Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Só para a gente lembrar o contexto desse texto, né, o povo de Deus, neste período, está sobre a opressão do povo egípcio. Moisés foi escolhido lá no seu nascimento para ser alguém que Deus usaria. Lá na corte egípcia, vendo o sofrimento agora do seu povo, ele mata um egípcio e por essa razão ele tem que fugir. Ele mata um egípcio que estava maltratando um irmão seu israelita. E aí ele tem que fugir. E ele foge. E ele tem 40 anos aqui. E ele passa mais 40 anos agora no deserto como fugitivo, se torna um pastor de ovelhas, sai do palácio e se torna um pastor de ovelhas. Mas ali Deus vai preparando Moisés para ser o libertador. E no capítulo 3 Deus o chama. É a visão da sarça ardente. Deus aparece e diz assim, e diz para ele no capítulo 3, verso 7, eu vi a aflição do meu povo, então eu vou agir. Eu conheço o sofrimento. Eu quero dizer para você que talvez viva uma situação assim. Parece que Deus não está atento,
Deus não está atento à sua dor, o seu sofrimento, parece que Deus não está vendo o que você está passando. Deus vê. E quando Deus vê, Ele age. Quando há descrição bíblica da visão, Ele vai agir. E tenha certeza, Deus vai agir na sua vida, porque Ele sabe, Ele conhece todas as dores e todos os sofrimentos. E Moisés é chamado como esse indivíduo. Por isso descia a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. É uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Deus faz uma promessa aqui e Moisés vai ser chamado, Moisés vai relutar, né, por desse chamado, não se achando digno, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Quando chega a plenitude do tempo, quando chega o clamor, quando a angústia do povo de Deus chega até ele, Deus age. Foi isso quando chegou a plenitude dos tempos e Jesus Cristo veio a esta terra pela primeira vez para apresentar uma nova perspectiva do que deveria ser verdadeiramente a vida religiosa, a vida cristã, e para cumprir a sua promessa de morrer na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus, como nós vimos ontem na história que apontava a história de Abraão e Isaque. Quando o Senhor vê o sofrimento, Ele age, Ele apresenta. E assim será nos últimos dias da história da humanidade. Deus está vendo. E na plenitude dos tempos Ele voltará pela segunda vez. Vamos lá. Vejam como repetiu. Ele viu o clamor, viu a opressão. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Agora no capítulo 6, versos 2 e 3. Aparecia a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Nada fica fora do olhar do Senhor. Portanto, Moisés, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei, com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Vos livrarei da sua escravidão e vos resgatarei. Está aqui, mais uma vez, o plano do Senhor sendo apresentado. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei para a terra qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-lo darei como possessão. Eu sou o Senhor. E agora, capítulo 12, depois de uma sucessão nos capítulos anteriores, de uma sucessão de alertas através das 10 pragas, a gente tem o ápice na 10ª praga. Essa sucessão de todas essas pragas, e eu apresento aqui só, né? Isso começa lá no capítulo 7, o sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, insetos, a peste dos animais, as úlceras, a chuva de pedras, gafanhotos, trevas. Todos esses foram alertas que o Senhor foi dando, sinais que o Senhor foi dando para libertar, para que o povo egípcio aceitasse e reconhecesse Ele como verdadeiro Deus, e avisando o povo, o seu povo, o povo de Israel, que Ele o libertaria definitivamente. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: esse mesmo será o principado. É a 10ª ação de Deus. Será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais,
um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Verso 5 e 6 agora. O cordeiro será sem defeito, símbolo da integridade moral do Cordeiro de Deus. Macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. O Senhor está dando a orientação do que eles deveriam fazer. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado em fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa e a Páscoa do Senhor. Ou melhor, é a Páscoa do Senhor. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 12, verso 12. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 13. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga na porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Eu vou parar aqui um pouquinho, já vou continuar, mas só para perguntar para você, como a gente está na sequência da leitura, se isso está compreensivo para você. Se você conseguiu entender a descrição da orientação que Deus dá. Quando a gente lê o texto bíblico, a partir do capítulo 7, a gente percebe que o Senhor vai dando sinais, em cada momento, alertando para que o coração daquele líder, daquela nação, faça com que o povo de Deus seja liberto, mas também para que o coração daquele líder e do seu povo seja tocado e reconhecendo assim ao Deus verdadeiro. Agora chega no limite, porque Deus vai dando sinais, mas chega um momento que Deus age de forma muito mais direta e objetiva. E o Senhor diz assim: um cordeiro deve ser morto, o seu sangue deve ser colocado nos umbrais da porta, o anjo vai passar, e aquele que tiver a marca do sangue ali sobre a porta, a passagem do anjo mostra que se o sangue estiver ali derramado, este será liberto definitivamente. Vocês vão comer esse cordeiro, junto com o pão asmo, com as ervas amargas, o pão sem fermento. E ali a Páscoa estava definitivamente sendo instituída, apontando para o cordeiro pascal, ou seja, aquele cordeiro que um dia morreria. Só quero fazer uma ligação com a história de ontem. Assim como o Senhor proveu o cordeiro para que representasse para Abraão e Isaque que um dia o cordeiro viria, o Senhor proveu o cordeirinho e Isaque não foi morto, porque somente o sangue de um cordeiro perfeito, sem pecado, poderia remir
assim o Senhor está provendo neste momento em que o povo está sendo sofrendo, o povo que está sendo oprimido pela nação egípcia. O Senhor vê a dor e o sofrimento desse povo. O Senhor diz, nessa noite o anjo passará e onde o sinal de sangue estiver sobre a porta, vocês serão definitivamente libertos. E esse ato seria preservado por gerações, apontando o sacrifício de Jesus Cristo e a libertação e a provisão que vem através dele. Fica claro para você isso? Você consegue ler essa história e entender que quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele estava definitivamente nos libertando da opressão que o pecado traz sobre nós, que essa separação que existe hoje entre Deus e nós, ela pode ser eliminada, porque quando nós pecamos, nós vamos ao Senhor Jesus e o Senhor nos dá perdão e nos liga outra vez a Ele. Mesmo que eu tenha uma natureza pecaminosa, uma natureza do mal, uma natureza de pecado, o Senhor provê solução para a minha vida. O Senhor provê que eu posso ser liberto definitivamente. E um dia, quando Ele voltar, aí sim, nós viveremos a eternidade. Até lá, o Senhor está no céu, diz o texto bíblico, intercedendo por nós junto ao Pai. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu. Mas este povo está tendo este sinal, este exemplo, mais uma vez, na morte do Cordeirinho e no colocar o sangue, aspergir, marcar, como se pintasse o sangue nos umbrais das portas. Fica claro isso para você dentro da descrição do texto bíblico? Verso 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Esse é um retrato do que acontecerá no fim. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, quem é bem-aventurado, quem é feliz, são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. No final dos momentos da história desse mundo, nos últimos momentos, no final, haverá uma separação daqueles que simbolicamente aqui são retratados como o povo egípcio, daqueles que não aceitaram e rejeitaram, e daqueles que aceitaram o Senhor Jesus. Aqueles que simbolicamente, aqui é simbólico, eles mataram o cordeirinho e aspergiram o sangue. Então a libertação é simbólica no sentido de que um dia Jesus viria e eu aceitaria, eu aceito aqui, e eu hoje sei que Jesus morreu, eu aceito o sacrifício que aconteceu. E nos últimos dias da história, eu serei salvo, por quê? Porque lavei as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Vestes, vida, minha vida que é pecaminosa, eu entreguei ao Senhor Jesus e Ele me limpou. Dá para entender isso? Fica claro para você? Lavar as vestes, uma vida pecaminosa, uma vida de erro, uma vida de querer fazer o que é mal, de querer me vingar, de ter um pensamento ruim, sabe, de guardar no meu coração rancor. Eu lavei minha vida nas vestes do Cordeiro e o Senhor me libertou. O Senhor libertou aquele povo naquele dia e o Senhor libertará aqueles que aceitaram esse sacrifício, o Senhor os libertará nos últimos dias e eles terão agora definitivamente a salvação. Está claro isso para você? Eu sei que são muitas informações, mas você consegue ter essa percepção quando você vai ao texto bíblico e entende e vai ligando um tema a outro, um livro a outro, uma história a outra? Que o grande plano que o Senhor tem para nós é dar para a gente a salvação. Versos 40 e 41,
Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Um dia, a gente não sabe quanto tempo ainda será, né? A gente não sabe quanto tempo a terra durará, a gente não sabe o dia e a hora, não sei quanto tempo de descrição, mas assim como foi para aquele povo naquele dia, depois de 430 anos, a libertação chegou. Um dia, a libertação chegará para aquele que aceitou o Senhor Jesus, para aquele que entregou a vida para Ele. E se a gente pensar individualmente, a gente não sabe exatamente quanto tempo nós temos, né? Quanto tempo nós teremos de vida, para uns mais, para outros menos. Quanto tempo a gente passa lutando com os nossos desafios, com a descrição que o texto bíblico fez em relação ao olhar de Deus para o povo e disse assim: meu povo está sofrendo, está sendo oprimido, e eu vi a aflição do meu povo, agora é hora de agir. Definitivamente. Foi dado um tempo. Por quê? Porque o Senhor precisa mostrar que Ele dá liberdade, porque Ele é amor. Mas chega um momento que Ele diz: basta. Que o mal cresce de tal maneira, como nós já vimos nessa temporada a descrição do dilúvio, que o coração do homem se torna continuamente mal. E aí Deus diz: basta. Chegou naquele momento, Deus chamou Moisés e disse assim: Moisés, chegou a hora de dizer basta, e eu vou libertar meu povo. E essa mensagem é dita para mim, é dita para o mundo, que um dia Deus dará basta no mundo, e é dita para mim definitivamente. Você acredita que Deus pode dizer hoje para você: chega, acabou, basta, não há mais tempo, é hora de você ser liberto? Deus te convida hoje para você ser liberto definitivamente do pecado, da dor, do sofrimento. Deus te convida agora. Você quer isso? Você quer aceitar isso? Você quer aceitar essa salvação? Você quer aceitar essa remissão que só Ele pode dar? A gente passou alguns dias a Páscoa e a gente relembrou exatamente esse sacrifício, esse cordeirinho que eles mataram e colocaram o sangue nos umbrais, que apontou para o sacrifício de Jesus. E um dia o Senhor fará isso definitivamente na nossa história e na nossa vida. Eu pergunto para você, junto com a sua casa, você quer ter ela marcada pelo sangue de Jesus? É lógico que essa é uma decisão muito pessoal, ela é, na realidade não é muito, ela é pessoal. Mas eu posso influenciar os da minha casa, os que estão perto de mim, eles tomarão a decisão. Mas você gostaria de ensinar isso na sua casa? Ensinar isso para a sua família e receber definitivamente um dia a salvação em Jesus Cristo quando Ele voltar a essa terra? Você quer isso? Eu quero orar nesse momento por isso. Pai do céu, obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Nós te aceitamos. Que esse seja o desejo do coração de todos os nossos telespectadores. Em nome do Senhor. Amém. Um abraço, nos encontramos amanhã em mais uma Escola Bíblica. Tchau.